te ver por inteiro, de tudo que é grande. Tu és o primeiro, maior que tudo é a tua glória, infinitamente mais é Jesus, incomparável poder, faz o pequeno vencer, incomparável amor, recuperou meu valor. Você me viu em grande perigo, esse foi o teu motivo pra deixar a sua glória e mudar meu destino. Apesar de quem tu és, me quis contigo em tua glória. Apesar de quem eu sou, eu tenho em ti vitória. Incomparável poder, faz o pequeno vencer, incomparável amor, recuperou meu valor. Você me viu em grande perigo, esse foi o teu motivo pra deixar a sua glória e mudar meu destino. Apesar de quem tu és, me quis contigo em tua glória. Apesar de quem eu sou, eu tenho em ti vitória. Tão pequeno diante da tua glória, tudo fica tão pequeno diante da tua glória.
Queridos irmãos, graça e paz. Todos os dias são especiais, porque cada um deles é feito especialmente por Deus. Cada um deles tem a vida, tem o desafio, tem a bênção, tem a providência, tem a presença de Deus. Mas hoje, todos vão de concordar que por ser o Dia das Mães, tem um clima, tem uma atmosfera, tem um sentimento de grandeza, de afeto, de amor. Eu quero iniciar esse culto homenageando as mães, parabenizando-as, porque além de ajudar na beleza desse mundo, também tem ajudado no direcionamento, no encaminhamento de cidadãos, de cristãos, de pessoas de fé e, acima de tudo, de seres humanos para uma vida saudável, para uma vida de realizações, para uma vida de contribuição para esse mundo. As mães desenvolvem um papel muito importante para alavancar uma sociedade, para mudar destino das pessoas. E com certeza, uma mãe que orienta bem o filho, ela deixa uma contribuição para a humanidade inestimável. Eu quero agradecer a Deus por cada uma das mamães que estão aí do outro lado, participando desse culto, celebrando conosco esse dia, mas também celebrando Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Eu quero orar por você, já no início desse culto. Peço a todos que estão acompanhando, que nos acompanhem nessa oração, abençoando as mamães, e também já vamos entregar esse culto ao Senhor. Oremos. Amado Deus, te damos graças pelo privilégio de podermos no dia de hoje comemorarmos o Dia das Mães. É uma satisfação para nós, Senhor, podermos participar de uma data tão solene, de uma data tão afetuosa, de uma data tão sentimental, de um jeito tão profundo, tão caliente, tão aconchegante para a nossa vida, para a existência. A mãe que simboliza meiguice, simboliza cuidado, proteção, são tantos os significados reais que a mãe traz para a nossa vida, que nós lembramos, que nós podemos ter como memória nesse dia tão especial. Pedimos que o Senhor abençoe as mamães e que elas tenham como presente a realização da sua casa, dos seus projetos, dos seus planos que colocaram diante do Senhor. As intercessões que elas fazem por seus filhos, por toda a sua descendência, por todos os seus familiares, que elas tenham o presente da oração atendida por Ti. Nós oramos, Senhor, também entregamos esse culto a Ti, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Cantemos com alegria o hino Santa Comunhão. Yes.
agora você tem a oportunidade de confessar ao Senhor o seu pecado, eu também, todos vamos fazer isso, porque todos somos pecadores. Confessemos, queridos, ao Senhor e não deixemos que absolutamente nada fique entre nós e o nosso Deus. Aliás, Ele não quer que isso aconteça. O Senhor quer que haja a comunhão, a conexão nossa com Ele. Então, se o pecado faz separação, vamos tratar de tirar esse pecado, para que possamos, enfim, ter toda a liberdade, toda a conexão, toda a ligação com o Deus da nossa vida. Façamos isso, cada um confessando ao Senhor em oração. E assim, ó Deus, diante de Ti, confessamos os nossos pecados, pedimos que o Senhor venha nos sustentar, abençoar a vida de cada um. Nós Te pedimos, Senhor, nós Te imploramos, Senhor, ajude-nos pelo Teu Espírito Santo a termos a consciência do pecado e, acima de tudo, Senhor Deus, a termos força para deixarmos o pecado. Nós intercedemos, pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Também nós temos a oportunidade de entregarmos ao Senhor os dízimos e ofertas, e nós o faremos. Durante essa próxima canção, você, então, que já tem resolvido no coração entregar o seu dízimo, você louva a Deus pelo privilégio. Aproveita a canção, agradece a Deus por toda a providência na sua vida, pelo salário, pelas rendas, por tudo que você tem, que tudo veio da mão de Deus. Eu quero então que você, ao celebrar Jesus, celebre também o que Ele fez por você. Aleluia, amados irmãos, cantemos com alegria o cântico, enche este lugar. Peça ao Senhor para encher a tua vida, aí onde você está, aí na sua casa, sentado no seu sofá, na sua sala, no seu quarto. Peça ao Senhor para que encha a vida da tua família, que encha a tua vida e que encha o lugar onde vocês estão agora nesse dado momento. Cantemos ao Senhor. Glória a Deus. Estás entronizado,
Senhor, nós consagramos os dízimos e ofertas, entregamos todos a Ti, agradecidos pela participação que Tu nos permites ter, de poder contribuir com a missão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a fazer a leitura do texto que está no livro de Esther. Abra, por favor, o livro de Esther e nós vamos falar referência enquanto você procura esse livro. E em seguida vamos fazer a leitura juntos, tá bem? O rei e Amã foram juntos ao banquete de Esther. De novo, chegado o momento de servir os vinhos, o rei perguntou-lhe: "O que é que pretendes, rainha Esther? Qual é o teu desejo? Seja o que for que pedires, dar-te-ei até metade do meu reino." A rainha disse então: "Ó rei, se realmente cair nas tuas boas graças, e se bem te parecer, peço-te que salves a minha vida e a do meu povo, porque tanto eu quanto meu povo fomos vendidos a quem nos quer destruir. Estamos condenados a sermos liquidados, assassinados e exterminados. Se ao menos fôssemos vendidos como escravos e escravas, talvez me calasse, visto que o prejuízo causado ao rei não seria de grande monta." "De quem é que estás a falar? Quem é esse cujo coração procura atentar contra a tua vida?" "O nosso inimigo é este perverso Amã," respondeu Esther. Amã empalideceu de terror perante os dois. Irmãos, embora hoje seja o Dia das Mães, eu estou falando sobre Esther, uma mulher que não se diz, pelo menos a Bíblia não menciona, que ela fosse uma mãe, pelo menos nesse momento em que ela faz um ato heróico, ela tem uma iniciativa de risco para ela e de risco para o seu povo, mas era o que lhe restava fazer. O rei Assuero, ou Assuero, ou Xerxes, era o rei da Pérsia. Esther tinha ganhado o concurso para ser a rainha e ela tinha o privilégio dessa posição. No entanto, Esther era judia e ela descobriu um plano de Amã, que era um homem de alta confiança de Xerxes, do rei Assuero, que tramava um plano de destruir o povo de Deus. O tio de Esther, cujo nome era Mardoqueu, orientava a Esther no que deveria fazer. E Esther precisava agora agir com muita sabedoria, com muita determinação e, acima de tudo, com fé em Deus. Ela precisava salvar o seu povo. Ela era a única pessoa que podia chegar ao rei com um pedido ou com uma intervenção para livrar o povo judeu. E aquela mulher então foi até o rei, e não era qualquer pessoa que podia chegar diante do rei sem aviso prévio, sem marcar, e alguém que se atrevesse a entrar na sala do rei poderia morrer se o rei não estendesse o cetro. O rei estendeu o cetro para Esther e ela convidou o rei para um banquete. Em outro momento, Esther convidou de novo o rei para um banquete e pediu que o rei levasse Amã. E o rei perguntou: "Esther, mas qual é o propósito de tudo isso? Por que você está me convidando para esses banquetes? Me pede, se você quiser eu te dou até metade do meu reino." E Esther então disse para ele: "Senhor, olha, eu não posso estar feliz sendo que eu e o meu povo estamos correndo perigo. Tem alguém muito ruim, muito mal querendo nos destruir." O rei ficou perplexo com isso, porque ele era a autoridade maior e não estava sabendo de nada disso. Ele perguntou: "Mas que pessoa? Quem é essa pessoa?" Esther foi muito categórica e firme, direta, e ela disse: "É Amã."
A mãe estava ali junto com eles. E a Bíblia diz que Amã ficou pálido diante do rei e diante da rainha Esther. Eu estou cortando algumas partes da história, porque meu objetivo aqui não é trazer um apanhado histórico, e sim aplicável para a nossa fé. Mas o que importa dizer é que esse Amã acabou sendo enforcado numa forca que ele próprio tinha preparado para Mardoqueu. As propriedades dele, por ordem do rei, foram passadas para Mardoqueu, e Mardoqueu, então, de uma hora para outra, foi revestido de autoridade naquele império persa. A rainha Esther ainda informou ao rei que Amã tinha um plano de destruir o povo, e o plano já estava bem enraizado. E o rei falou: olha, eu vou dar condições para que vocês possam se defender. Podem escrever aí um decreto que eu assino, e vocês vão poder ter a liberdade. E Mardoqueu redigiu aquele decreto, e o decreto dava plenas condições do povo se defender. A Bíblia diz que houve uma batalha, mas o povo judeu saiu-se vitorioso. E por causa daquela vitória, eles marcaram aquele grande evento com o nome de Purim. Purim deriva da palavra pur, que quer dizer sorte. Foi o tempo em que eles tiveram sorte. Pur quer dizer sorte. Mas não é uma sorte casual. Não foi uma sorte do destino. Não foi uma sorte da casualidade. Foi uma sorte providencial. Deus colocou tudo no devido lugar. Embora nós estamos aqui falando de um texto do Velho Testamento, estamos nos referindo a uma fé no mesmo Deus do Novo Testamento. A questão é a fé. A questão é como nós nos comportamos diante do Senhor, diante das atrocidades. Embora Esther não fosse mencionada como mãe, mas ela teve um afeto, ela teve uma atitude de uma mãe guerreira, que se lança diante das feras para defender as suas crias, os seus filhos. Aquela mulher, ela foi impressionante na sua performance para salvar o seu povo de sangue, como se fossem seus filhos, porque de fato era o seu povo, era o seu sangue, era a sua família. E aquela mulher envolvida numa coragem, envolvida numa determinação própria que se encontra só em mãe, uma pessoa que não foi egoísta, que foi corajosa. Podemos até dizer em algum momento que ela foi atrevida, ela foi intrépida, ela correu risco, ela procurou salvar com sabedoria a sua nação, o seu povo. E com esse grande exemplo de Esther, eu quero trazer para as mães de hoje uma mensagem para mostrar o quanto vocês têm colaborado para um mundo melhor. No começo desse culto eu já havia mencionado como as mães são importantes para dar destino a nações. Quantas mães orientaram bem os seus filhos, que quando eles se tornaram autoridades, presidentes, reis, empresários, grandes políticos, puderam ajudar o seu povo. Quantas mães orientaram seus filhos no caminho do Senhor, e seus filhos tornaram-se missionários, pastores, bons servos de Deus, e puderam influenciar muitas pessoas por causa da atitude de uma mãe. Haja vista John Wesley, que está ligado diretamente como precursor do metodismo. A sua mãe, Susan Wesley, orientava bem os seus filhos. Wesley tornou-se notável, um homem de grande valor, de grande importância, fundamental, até mesmo para evitar uma guerra civil na Inglaterra por causa da sua fé. Por causa de uma mãe.
Esther foi uma mulher que teve uma interferência na hora crucial. E eu quero trazer essa mensagem para você, mãe, porque eu sei que as mães, em qualquer momento que for necessário, elas enfrentam os maiores inimigos. As mães que passaram noites acordadas por causa dos seus filhos, que lutaram pelo bem da sua saúde, lutaram pelo bem da sua educação. Eu conheço uma mãe no interior de São Paulo, metodista. Ela teve um filho e ainda pequeno o filho perdeu o pai e a mãe teve que criar com muita dificuldade aquele menino. Mas a mãe um dia disse para ele: meu filho, o que você quer ser? E o garoto disse: mãe, eu quero ser médico. A mãe disse: então você vai ser médico. E aquela mãe, então, sem condições financeiras, numa vida muito simples, precária, com muitas dificuldades, lutou, lavando roupa, ajudando um aqui, acolá, fazendo bicos, trabalhando dia e noite, e ela conseguiu fazer com que o seu filho se tornasse um médico, se formasse como médico. O ímpeto daquela mãe, a determinação daquela mãe, fez com que aquele filho pudesse alçar voos altos. Quantas mães não têm feito isso? A rainha Esther traz para nós alguns exemplos de mulheres que são como mães, que têm atitude como mães. A intrepidez de Esther, aquela mulher entrou na sala real, aonde estava o trono, correndo risco de morte, mas ela sabia o que ela queria. Aquela mulher não se curvou diante das ameaças. Amã tramava por trás, mas aquela mulher em silêncio trabalhou para chegar ao coração de quem podia ajudar. Querida mamãe, você que ainda intercede pelos seus filhos, pela sua família, e sempre vai interceder, claro. Mas se há algo em especial que você está colocando diante do Senhor, continue indo com intrepidez diante do trono da graça do nosso Deus. O rei Assuero, ou Xerxes, era apenas um homem e pôde ajudar Esther no mundo espiritual, colocando isso no nível mais elevado. Agora é nós que entramos nesse nível mais elevado, porque nós vamos diretamente a Deus. Você, mãe, pode levar diretamente ao trono do Senhor as suas petições com intrepidez, porque o Senhor está com seu cetro de aceite direcionado para você. Ele aceita você na sua presença e Ele te pergunta: mãe, o que tu queres? O que tu queres? Há muitas coisas para pedirmos, há muita situação difícil para nós e até impossível. Esse é o campo próprio para Deus agir, o campo da impossibilidade para nós, porque é aí que Deus entra, é nesse momento que Deus assume a causa. Aquele homem perverso, Amã, tramava todo mal. A Esther só o confrontou na hora certa, sabedoria. Aquela mulher teve estratégia, ela soube agir. Ela primeiro aproximou-se de quem poderia lhe proteger, aproximou-se de quem poderia criar para ela uma estrutura de segurança. Por isso que nós, queridos, que somos povo do Senhor, e você, mamãe, tenha essa certeza, ao se aproximar de Deus, você entrou na estrutura de segurança. Você pode pedir ao Senhor e revelar agora quais são as necessidades do seu coração. Por que Esther não revelou antes? Porque se ela o faz, ela não teria preparado o seu escape. Ela não teria preparado o seu porto seguro. E ela poderia ser presa fácil de Amã, que era muito astuto. Muito astuto. Era um homem que sabia trabalhar para fazer prevalecer os seus maus intentos. Então, aquela mulher sábia, que não se desesperou, não deixou o desespero tomar conta dela, ela foi
passo a passo, construindo a rota da sua vitória. Passo a passo, criando a rota de escape. Passo a passo, construindo a solução para aquele momento de grande ameaça. Nós não podemos nos desesperar diante das situações que nos rodeiam. Parece que muitas coisas são fortes, irresistíveis, invencíveis, que nós só temos que lamentar. Mas nós ainda temos um Deus, um Rei, um Senhor, que tem autoridade nos céus e na terra, que pode nos ouvir, que já estendeu o cetro de misericórdia, o cetro de aceite, dizendo: venha a mim. E ele disse isso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus já falou para nós: o cetro de que te permite estar na minha presença já está estendido. E Jesus transmitiu isso nas suas palavras: de maneira nenhuma lançarei fora aquele que vem até mim. Venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Venham. O maior de todos os reis já nos aceita na sua presença. O maior de todos os reis perguntou para o homem cego: o que tu queres que eu te faça? Ele continua aqui conosco. Essa mulher, que bem representa o coração de uma mãe, que não deixa com que seus filhos sejam tragados pelo inimigo. Essa mãe extraordinária, essa mulher extraordinária, essa pessoa incrível, ensina para mim e para você que nos tempos difíceis não é tempo para nós relaxarmos na nossa firmeza espiritual, no nosso plano de ação, no nosso projeto de vida. Não entregar os pontos, não desanimar, não dar um passo para trás. Enquanto eu posso fazer alguma coisa, assim o farei. Aquela mulher, Esther, foi determinada, porque ela tinha um combustível dentro dela, que queimava, empurrando ela para frente. Amã tinha toda uma estrutura governamental, tinha toda uma estrutura de poder para destruir o povo de Esther e a própria Esther. Mas ele desconhecia a fé que havia no coração daquela mulher. Ele desconhecia isso. Havia uma história de Deus com Esther e com seu povo. Havia uma promessa de Deus para Esther e para o seu povo. Amã não podia entender isso, porque essas promessas, essa história, era de quem as encarnava na trajetória da sua vida. Amã era o inimigo do povo de Deus e ele representa o diabo, representa Satanás, que se levanta contra nós. Satanás se levantou até mesmo contra Jesus, se levantou contra os enviados do Senhor, mas ele sempre foi derrotado quando teve alguém ungido pelo Senhor, quando teve alguém representando o Senhor, quando teve alguém do Senhor no combate com ele. E você é do Senhor, você pertence a Deus. E eu vou concluir essa mensagem dizendo aqui para você, mamãe: mãe, coloque diante de Deus as suas queixas, as suas complexidades, as suas impossibilidades, os seus problemas, os seus pedidos. Vá com fé, porque o Senhor está pronto para te ouvir. O Senhor há de te abençoar. O Senhor é a tua sorte. Você também tem uma história de Purim, a história que se refaz por aqueles que buscam a Deus, por aqueles que não aceitam a derrota, por aqueles que sabem que a sua sorte está no Senhor. A sua sorte está no Senhor. A tua sorte, a minha sorte é termos o Senhor a nosso favor. Então, vamos ficar firmes, vamos manter firmes esse passo. O coração de uma mãe gentil, no entanto, também é intrépido, é corajoso. O coração de uma mãe que é meigo, mas também é um coração valente. Ao mesmo tempo que a mãe traz doçura, também ela é aguerrida, uma lutadora.
uma combatente pelo bem. Não desista. Parecia muito grande, tudo aquilo parecia muito elevado para as condições de um povo judeu que estava no Império Persa como derrotado de guerra, ou seja, um povo sem direitos, um povo que estava em terra estranha, um povo que era muito bem considerado como escravo, porque estava ali à força por ter sido derrotado. Mas aquele povo tinha um grande Deus. Em alguns momentos nós somos envolvidos por uma nuvem pesada, por muitos inimigos, por muitas situações que tentam sugar, tentam minar as nossas forças. Mas temos que lembrar que o cetro de Deus está apontado para nós, a nosso favor, dizendo: pode vir. Temos que lembrar que a nossa sorte está no Senhor. E temos que lembrar também que Deus tem uma promessa para o seu povo, assim como Deus prometeu para o povo judeu, guardá-los, abençoá-los na trajetória da vida. O Senhor também prometeu para a sua igreja. O Senhor prometeu cuidar de você, prometeu cuidar de mim. Então, como Esther, essa mulher incrível, como se fosse a mãe de uma nação, a mãe de um povo, estava na posição de alguém que precisava tomar posicionamento, precisou interceder, precisou criar estratégia, precisou inspirar um povo, precisou tomar a frente de uma batalha, precisou buscar segurança nos seus projetos. Essa mulher representa a mãe que está me ouvindo nesse momento. Continue firme, buscando no Senhor aquilo que você sonhou, que Deus fez você sonhar para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família. Não desista, não desanime. A Amã tenta te destruir o tempo inteiro. A Amã, que representa as forças ocultas, as forças do mal, tentam te destruir. Mas você vai permanecer firme no Senhor, porque o Senhor é que dará a palavra final. Assim foi com Xerxes. Ele teve a palavra final que possibilitou o povo lutar contra os seus inimigos e ter vitória. Possibilitou o povo de Israel, ou o povo judeu, marcar sua trajetória e celebrar a festa do Purim, que é celebrada até hoje por essa tão grande libertação. Deus tem libertação para você. Deus tem reviravolta para você. Deus tem firmeza naquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Apegue-se no Senhor. Mãe, que você receba hoje o presente de Deus, que é o de dizer para você o que tu queres. E aí você diz para o Senhor aquilo que está no teu coração. E eu creio que o grande Rei do universo, o Deus Criador dos céus e da terra, que tem Jesus Cristo como nosso intercessor, que tem o Espírito Santo como aquele que leva as nossas orações, há de favorecer a tua oração, a tua petição perante o grande Rei, o nosso Deus, que também é o nosso Pai. Que em nome de Jesus você receba as bênçãos que tem pedido para a sua vida. Vamos orar, vamos colocar agora diante do Senhor. Essa pregação não é apenas para cumprir uma tarefa litúrgica. Essa oração, ou melhor, essa pregação é para trazer ao teu coração fé, para que você possa experimentar as grandezas do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus para exercer fé, para gerar fé, fundamento espiritual, crença sólida, para que possa te levar diante do Senhor com o seu aceite. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos então colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Oremos.
Senhor, lembramos dessa mulher Esther, que no momento de aflição do seu povo, um momento de grande ameaça, quando a ruína já parecia perto, quando a situação parecia irreversível, quando muitos nem acreditavam que Deus ou uma outra intervenção poderia ser favorável, aquela mulher, por ter firmeza no Deus da sua vida, por saber que Deus tinha uma promessa, por conhecer a história de um Deus por trás do seu povo, jamais se entregaria para toda aquela trama ardilosa para destruir o povo de Deus. Há muita coisa, Senhor Deus, especialmente nos dias de hoje, com essa enfermidade, com esse Covid e com os problemas que nós enfrentamos na nossa nação. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o seu povo, porque eu creio que nós veremos as bênçãos do Senhor, apesar desse momento difícil. Ajuda a todos, Pai. Ajuda cada mamãe. Atende a oração dessa mamãe. Atende a oração dessa mulher que pede pelo seu filho, pede pela sua família, pede pela sua descendência e que pede por ela mesma. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha intervir em favor do teu povo que clama a ti, porque tu és muito maior e tem muito mais poder do que Xerxes ou qualquer um outro rei poderoso desse mundo, porque não há rei que se compare a ti. Tu és o Rei eterno, Senhor das nossas vidas, imortal, invisível, mas real. Abençoa cada vida, Senhor. Alcance o coração com o milagre da paz, para que depois outros milagres se sucedam. Eu creio que quando temos paz em tempos difíceis, o milagre começou. Eu peço a tua bênção na vida de cada um, de cada uma, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero que você fique com um clipe, uma homenagem preparada pela nossa irmã Filadélfia e a sua neta Bárbara, com muito carinho, fizeram um clipe em homenagem às mães. Vamos ver. Obrigado, querida irmã Filadélfia e Bárbara, por esse vídeo que traz uma homenagem para as mamães. É bom rever as pessoas queridas que nós convivemos e as que nós ajudamos. É muito importante nós pedirmos a Deus que abrevie o tempo para que a gente possa se reencontrar, se reagrupar, se congregar. É muito valioso isso para nós. Estarmos juntos se tornou mais valioso ainda, já era valioso e agora o seu preço é elevadíssimo. Estamos sentindo falta uns dos outros, mas eu creio, queridos, que logo nós vamos nos encontrar. Eu quero lembrar a vocês que o projeto Acolher e Amar às quartas-feiras continua. Então é uma oportunidade de nos reencontrar. Semana passada estivemos lá com nossa irmã Filadélfia, nosso irmão Pereira, também a nossa irmã Munira e o Delbrando. Estivemos ali, foi um tempo muito bom, delicioso estarmos juntos. É sempre importante. Então, se você puder, esteja conosco na próxima quarta-feira lá. Um grande abraço, receba a bênção apostólica. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas e todos digam amém. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.